Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, nessa manhã de quarta-feira. Hoje é um dia especial porque também separamos para agradecer a Deus pela vida dos pastores, né? Vou citar alguns nomes: o Reverendo Davidson, o pastor Hidalgo, o pastor Carlos Henrique, meu amado pastor, além de outros colegas pastores aqui da nossa denominação. A nossa oração, o nosso clamor é que Deus continue sustentando a cada um de nós, nos fortalecendo, para que possamos cada vez mais sermos instrumentos nas mãos do próprio Deus para abençoar, para fortalecer, né, aqueles que têm se achegado até nós. Vamos orar? E logo depois da oração eu quero compartilhar aí, passar a palavra para o reverendo Davidson, para que ele já possa cair dentro, né, falando aí a respeito das literaturas e outras questões mais. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Queremos te agradecer pela vida dos pastores da nossa denominação. Muito obrigado porque os chamou, muito obrigado porque o Senhor os tem capacitado ao longo desses anos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido a fé dos nossos amados irmãos. Queremos pedir, Senhor, continua cuidando deles e das respectivas famílias. Queremos pedir que o Senhor continue dando a cada um deles sabedoria para continuar, Senhor, te servindo, continuar alimentando as tuas ovelhas. Agora, Senhor, quando nós nos preparamos para mais uma manhã de estudo, de aprendizado da tua palavra, pedimos ao Senhor que esteja dando sabedoria ao teu servo, o reverendo Davidson, para que ele possa compartilhar as verdades da tua palavra e que essas verdades alcancem, Senhor, o nosso coração. Não só alcance o nosso coração, bem como a mente, e que possamos colocá-la em prática para a honra e para a glória do teu santo nome. Oh Deus, fala conosco, fala através do teu servo nessa manhã, é a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos então chamar o reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson, tudo bem contigo? Parabéns, né? Hoje é dia do pastor congregacional, que Deus te abençoe. Bom dia, pastor Aderson. É uma grande alegria estar aqui novamente, né, para mais um dia de estudos. E também parabéns, né, pelo dia do pastor congregacional hoje. Nós dois estamos parabenizados, né, parabenizando o outro, porque o serviço, o ministério, ele tem as suas agruras, mas também tem os seus momentos de alegria, né, de felicidade, e esse é um deles. Então, parabéns também pelo seu ofício, pelo seu trabalho, pelo seu coleguismo, e muito obrigado, né, por essa parceria que a gente consegue fazer um com o outro, um ajudando o outro e levando, né, o ministério um do outro também, ajudando a levar à frente. Amém. Reverendo Davis, eu agora vou sair de fininho, e aí você vai ter plena liberdade para conversar conosco, para falar das literaturas e assim por diante. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor Aderson, né, por mais esta oportunidade. Estamos aqui falando dos livros, né, indicações literárias, como sempre fazemos.
Aqui, ó, o livro A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Esse aqui é um material que funciona como um verdadeiro manual avançado para quem quer pregar a palavra de Deus. São 400 páginas de muito conteúdo bíblico, tá? É muito conteúdo, na verdade, até de técnica homilética. Eu ensino aqui a fazer as pregações narrativas. Tem muita aceitação no nosso país, mas poucos pregadores têm essas informações, né? Então, uso aqui, ó, técnicas de homilética, técnicas de linguística, técnicas de cinema e teatro, tudo adaptado ao sermão oral. É um livro muito interessante, tem curso gratuito sobre ele na internet. Você pode entrar no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, e acessar gratuitamente ali o curso especial sobre esse livro aqui, sobre a nova homilética, tá? Aqui, ó, olha como é que era a minha cara quando eu tinha cabelo e menos barriga, né? Quando eu era mais novo, tá aqui, ó, esse livro aqui já está na sua segunda edição ampliada para você que deseja pregar a palavra de Deus. O outro livro também, que é o livro que faz parte dessa nova fase, né, da minha escrita, é esse aqui, ó, ele inaugurou a nova fase dos meus textos, Revelações Originais do Salmo 23. É um comentário, ó, dos segredos revelados totalmente na Bíblia hebraica sobre o Salmo 23. Então, você que deseja conhecer em profundidade o Salmo 23, esse livro aqui é para você. Você vai conhecer na língua original hebraica. E esse aqui é o irmão dele, ó. Proteção Divina no Curso da Vida. É, de fato, ó, as revelações originais do Salmo 91. Também completamente revelado, direto da língua original hebraica, tá bom? Então, é um livro que vai trazer muita informação para você, ó, 420 páginas, aliás, 396 páginas de muito conteúdo, tá bom? Muito conteúdo, um livro bem ilustrado, bem diagramado, um conteúdo totalmente baseado também na língua hebraica. E esse aqui, sim, é o lançamento deste ano, o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade, no livro de Jó, tá? É um comentário que eu fiz, esse sim tem 420 páginas, é um livro muito importante para você que deseja conhecer a mensagem do livro de Jó, tudo o que ele tem a dizer sobre o sofrimento dos justos e qual o propósito do que ele enfrentou. Nós hoje sabemos, ele não sabia na época, mas hoje temos a condição de saber qual o propósito pelo qual Jó esteve enfrentando tudo o que ele enfrentou em sua vida, tá bom? Então, esse livro aqui vai te ajudar a compreender a mensagem de Jó e como também você poderá estar enfrentando as dificuldades, suas próprias dificuldades, usando as lições que aprendemos a partir do livro de Jó, tá bom? É só fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. E eu terei prazer em apresentar a você o link para que você possa, então, conhecer outros livros meus, além desses, e também adquiri-los para abençoar a sua vida, tá bom? Estamos aqui, né? Vamos falar hoje sobre o cenário cultural, mas antes, para que você possa entender, você pode pedir de graça ao pastor Aderson esse manual aqui, ó, esse PDF, com o resumo de todo o conteúdo sobre o livro Além do Sofrimento. Nós estamos aqui falando sobre os segredos revelados do livro de Jó. Então, já estamos hoje na página 14 do nosso resumo, não é? Estamos falando aqui sobre o cenário cultural. E, a partir de agora, alguns segredos já começam, de fato, a serem apresentados, tá bom? Vamos tratar, por exemplo, aqui hoje, nessa parte do cenário cultural,
sobre hinos e orações. Sim, nós temos hinos e orações antigos, no mundo antigo, que a arqueologia já nos revelou, que nos traz um pouco de luz sobre o livro de Jó. É interessante porque eu trabalho muito mais essa informação no meu livro mesmo, né? Você vai ter ali muito mais informações sobre isso. Mas olha que interessante. Na antiguidade, tanto os israelitas quanto os seus vizinhos acreditavam que sofriam devido à falta de atenção divina. Embora houvesse semelhanças superficiais entre as suas crenças, existiam diferenças fundamentais em suas visões de mundo. Os povos pagãos achavam que a divindade, olha o que eles achavam, que a divindade estava desatenta porque havia sido ofendida por eles. Então, aplacar a sua ira envolvia orações, encantamentos e rituais. Isso aqui é muito importante para você entender por que a questão da idolatria era uma espécie de calcanhar de Aquiles para o povo hebreu do Antigo Testamento, principalmente. Não é? Você aqui começa a perceber o motivo. E, de fato, a arqueologia achou, atualmente, ela achou máscaras mortuárias, máscaras de culto pagão. E essas máscaras serviam como se fosse máscara de teatro, só que eram máscaras muito antigas e que os povos pagãos usavam essas máscaras para as suas orações, encantamentos e rituais para poder impressionar os deuses pagãos. Então, como eles acreditavam que os deuses estavam desatentos a eles, haviam se aborrecido com eles por alguma coisa, por alguma ofensa, eles estavam, então, constantemente fazendo aquele teatro religioso para os deuses. Então, estavam o tempo todo, às vezes, se machucando e até matando crianças, como fazia para Moloque, né, na época do Antigo Testamento. Então, eles precisavam chamar a atenção dos deuses para eles próprios, porque eles queriam que, quando os deuses percebessem que eles estavam ali fazendo de tudo para chamar a atenção dos deuses, eles seriam propícios a ajudar o seu devoto, o seu servo devoto, porque ele havia feito um bom teatro para chamar a atenção do Deus pagão. Já é diferente de como os hebreus, pelo menos oficialmente, os motivos pelos quais os hebreus adoravam a Deus, que são os mesmos motivos que nós adoramos hoje. Os hebreus adoravam a Yahvé, a Yahweh, né, a Adonai. Eles adoravam o Senhor pelo que Deus é, pelo seu caráter, pela sua revelação pessoal, e adoravam ao Senhor também pelo que ele faz, pelo que ele fazia e faz. Então, tanto se adora ao Senhor pelo caráter de Deus, quanto pelo que ele faz, pelas suas obras. E agora os pagãos não, os pagãos queriam fazer de tudo para chamar a atenção dos deuses nas suas adorações. Então eles faziam tudo, eles faziam inclusive, o que mais chama a atenção do ser humano hoje é o quê? Questão de sexualidade, sensualidade é o que chama a atenção dos homens, e violência. Muito sangue escorrendo, muita violência. Eles faziam isso para adorar os deuses, para chamar a atenção dos deuses pagãos. Então tinha muito sangue escorrendo, seja de animais, seja de pessoas, e também eles chamavam a atenção dos deuses com prostituição cultual. Os prostitutos e prostitutas do culto pagão ficavam ali vendendo o próprio corpo nessa questão da sexualidade, que era muito comum, atrelada à religião pagã. Então, por isso que até tem aquele cântico, né, que nós cantamos no meio evangélico,
que nós queremos chamar a atenção de Deus para nós, né? Nós fazemos de tudo para chamar a atenção de Deus. Isso é um conceito pagão, não é o conceito bíblico. E às vezes a gente canta e queremos, né, louvar a Deus com conceitos pagãos antigos e nem nos damos conta disso. Então é interessante a gente prestar atenção até naquilo que estamos cantando em nossas adorações ao Senhor, né? Então a divindade estava desatenta, essa era a crença do mundo pagão antigo, porque havia sido ofendida, e aplacar então a sua ira envolvia orações, encantamentos e rituais. Por isso que o povo de Israel ficava tão fascinado pela idolatria, porque eles começavam a ser influenciados pela mentalidade pagã e queriam tanto continuar adorando a Yahvé, quanto também acrescentando a adoração dos deuses pagãos, porque tinha uma história mais elaborada, tinha sangue escorrendo, tinha a questão da sensualidade. Tudo isso despertava a atenção e o interesse do povo de Israel para poder se voltar a essas adorações dos deuses pagãos. Tá legal? Então, esse é um dos principais motivos de Israel ser tão vulnerável assim à idolatria no mundo antigo. Foi preciso, então, que Deus enviasse Israel para o cativeiro babilônico, especialmente a tribo de Judá, que sobreviveu ao cativeiro babilônico, para que, então, quando ela saísse do cativeiro, ela estava completamente livre da adoração pagã do mundo antigo, não é? Então é interessante quando você começa a perceber essas coisas. Bom, no meu livro, nesse capítulo aqui, eu falo ali sobre os hinos e orações dos povos antigos e até relatos muito semelhantes à história do livro de Jó. Tem, por exemplo, o Jó babilônico. Tem bastante coisa interessante aqui. Você pode adquirir o livro e você vai ter muitas informações históricas e arqueológicas sobre esse contexto do livro de Jó no mundo antigo, tá? Bom, os israelitas, por outro lado, né, reconheciam que a desatenção de Adonai não era necessariamente causada por sua ira, e que o sofrimento às vezes era inexplicável, na verdade, né? Para eles, o pecado era visto como um erro ético, um erro que dizia respeito ao modo de conduta perante as pessoas e perante Deus, principalmente. Então, as suas orações pediam vingança contra inimigos para demonstrar que não estavam sendo punidos por Deus. Porque se Deus punisse os inimigos, quer dizer que Deus estava a favor, então, do povo de Israel, não é? Então, é bem interessante a gente perceber essa lógica, tá? Uma outra questão também muito interessante no mundo antigo, que aparece no livro de Jó, e vamos trabalhar mais à frente um pouco sobre isso, é a figura dos anjos e também a figura do acusador. Os anjos de Deus e o acusador aqui, que a gente interpreta já na visão cristã como sendo o diabo, né? A forma primitiva do diabo aparecer ali acusando Deus. O diabo estava acusando Deus de favorecer Jó. E, segundo a mentalidade do diabo, no livro aqui, indevidamente, né? Um favorecimento indevido. Mas vamos ver aqui, ó. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, que é como chamamos, né, academicamente, os povos daquele período bíblico. Então, na cultura desses povos do Antigo Oriente Próximo, existia a crença em múltiplas divindades. Eles eram politeístas, tá? Não era a condição inicial da humanidade. A revelação de Deus para Adão e Eva era uma revelação monoteísta. E mesmo a história já começa a comprovar isso, a arqueologia já comprova isso, tá? Só que, com o próprio pecado em si, já houve um desgringolar, né? Já houve uma corrupção
dessa revelação inicial, que era uma revelação de um único Deus, para a degeneração, para a corrupção do politeísmo, tá? Especialmente após o cativeiro, por influência até mesmo dos fenícios, né? Nós temos aqui, então, a figura dos anjos, que aparece na Bíblia. Os anjos são revelados até de um modo mais posterior ao período patriarcal, no caso aqui o período de Jó, mas temos ali uma referência, ainda que um tanto, uma referência um tanto quanto vaga, né, uma inferência, na verdade, mas os anjos aparecem lá, eles são chamados em Jó de filhos de Deus, tá legal? A percepção dos anjos, ela é já mais próximo da época do cativeiro babilônico. Isaías fala dos anjos, os profetas também falam, outros profetas, né, Ezequiel, mas já é posterior, já é próximo do cativeiro, tá legal? Antes do cativeiro, a percepção da existência dos anjos, ela também existia, mas era menos presente, menos forte, menos vigorosa na Bíblia, tá? Essa é uma visão até um pouco posterior. Mas vamos lá. Então, os anjos, ou filhos de Deus, eram vistos como seres de menor importância no panteão desses deuses pagãos. Claro que não chamavam de anjos, eles chamavam de deuses, né? Mas eram deuses menores. Então, em alguns povos antigos, que eram politeístas, assim, de um modo geral, eles também podem ser classificados como enoteístas. É o caso, por exemplo, dos gregos. Os gregos eram enoteístas. Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses, mas tinha um único Deus que era o maior de todos. No caso do panteão grego, era Zeus. Zeus era o maior dos deuses, era o pai dos deuses. Né? E outros também, nos povos antigos também, com o tempo, além de deuses em pé de igualdade uns com os outros, até competindo uns com os outros em pé de igualdade, mas aos poucos também no mundo antigo, um deus acabava se sobressaindo sobre os outros. Então ele acabava sendo mais cultuado, sendo também mais adorado, e por causa disso, essa cultura seria chamada de enoteísta. Então, na visão enoteísta do mundo antigo, existia um Deus que era o maioral, era o maior, era o mais adorado, o mais importante, mas também reconhecia a existência de outros deuses, tá bom? E é diferente também de Jael, que não via os anjos como deuses. Ele via os anjos como criaturas também de Deus, Deus sendo o único existente, e por causa disso, não há uma diferença gritante entre a fé monoteísta judaica, da época de Jó até, e a fé pagã desses povos pagãos que eram tecnicamente politeístas. Tá legal? Muito bem, então, os anjos ou filhos de Deus eram vistos como seres de menor importância no panteão desses deuses pagãos, que era presente na corte divina, portanto. No contexto de Jó, Satanás, que a gente chama aqui de o acusador, porque Satanás em hebraico é Ha-Satan, que é inclusive o nome dele eu coloquei lá em forma de imagem na capa do meu livro, não é? Também destaque lá, Ha-Satan, que significa literalmente o acusador, tá bom? Numa situação de tribunal antigo, você tinha a vítima, você tinha o juiz e você tinha o acusador, e o acusador geralmente era a própria vítima. O acusador não era o advogado pago, terceirizado, não, era a própria vítima que se levantava para acusar e tinha que apresentar as provas de que a vítima estava sendo lesada por alguém, né? Por alguém que agiu contra ela. E um juiz imparcial, geralmente no mundo antigo era o rei,
era um patese, o patese era o líder, tanto o rei quanto o líder religioso, o sacerdote religioso, eram duas funções que os reis acumulavam no mundo antigo. Era rei como administrador, né, do império ou do reinado, e também sacerdote espiritual. Era o caso do faraó, era o caso de Melquisedeque, que Melquisedeque era uma ordem específica. Melquisedeque na Bíblia não era nome próprio, não era o nome dele, mas Melquisedeque era como se fosse o faraó, era um título, tanto real quanto também sacerdotal. Então, Melquisedeque era um patese, era um sacerdote rei do mundo antigo, não é? Então, Satanás aqui ele se apresenta como o acusador. Ele está acusando quem? Está acusando Deus, que está favorecendo Jó. Jó não era a vítima desse tribunal celestial de Satanás contra Deus. Jó era, na verdade, o objeto da disputa, ou ele era o ente da disputa. Não é? Estavam disputando aqui a fidelidade de Jó. Somente por isso que Jó sofreu o que sofreu. Não é? Então, essa entidade aqui, esse ente espiritual, que a gente identifica como Satanás, mas ele era apenas chamado na época de Jó, no contexto do livro de Jó, de o acusador, tá bom? Satã é o acusador. Ele é descrito, então, como um papel ou função de acusação nesse tribunal antigo, tá? E não era, portanto, nome próprio. Satanás agia como promotor público, acusando indivíduos tanto em contextos políticos quanto também judiciais, tá bom? Ele acusava em geral, mas nesse caso específico, Satanás estava acusando o próprio Deus, tá legal? Ele encostou, entre aspas, né? Encostou Deus na parede para poder reivindicar nessa acusação o favoritismo de Deus por Jó. E claro, Deus colocou a prova, tá bom? Perante os outros, os anjos também. E então, esse era o motivo pelo qual Jó enfrentou tudo. Ele estava sendo usado por Deus como exemplo de que Satanás não estava agindo corretamente ao reivindicar o modo como Deus estava tratando Jó antes, né, de toda aquela situação que Jó enfrentou. Tá legal? Vamos falar agora sim estamos falando desses segredos do prólogo de Jó, do tribunal celestial que aparece ali no livro de Jó. E para isso eu vou ler com você, eu vou ter que mudar aqui a forma de colocar a tela, né? Eu vou estar lendo com você um texto da palavra de Deus do livro de Jó, no prólogo de Jó. Tá legal? Eu vou estar colocando aqui para a gente poder fazer essa leitura. Só um segundinho. Muito bem, já estou aqui colocando, já estou com a Bíblia aberta. Vou abrir com o livro de Jó. E a gente vai reler. Nós já lemos aqui o prólogo do livro de Jó, não é? Mas eu quero ler novamente com vocês o livro de Jó, para a gente, aqui abriu errado, né? Para a gente poder estar atualizado quanto ao prólogo, porque a gente vai falar agora do Tribunal Celestial, do livro de Jó, né? Então a gente já conhece aqui esse prólogo, esse iníciozinho do prólogo. Eu quero ler com vocês, especialmente aqui, o versículo 6, né? A partir do versículo 6, ó. Jó, capítulo 1, versículo 6, e essa mesma dinâmica aqui se repete também no capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus, aqui nós já sabemos que são os anjos, né? Então, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aqui na nossa versão da Bíblia, já traduz como Satanás. Mas eu já expliquei para vocês que aqui o original em hebraico é Satã, que é literalmente o acusador, tá? Então veio também o acusador entre eles, entre os filhos de Deus, entre os anjos.
no tribunal celestial, tá bom? Na presença do próprio Deus. Versículo 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Entenda o seguinte: quando ele fala rodear a terra, não é que Satanás estava passeando pela terra, fazendo turismo pela terra. Não é esse tipo de rodear. O rodeio aqui que ele fez na terra é como um soberano do mundo antigo, que às vezes disfarçava para o povo, né, o populacho não saber que era ele que estava ali, andando no meio do povo, mas ele se disfarçava e andava no meio do povo para que ele pudesse perceber algum tipo de reclamação, se alguém estava planejando alguma traição contra o rei, contra ele próprio, né, no caso. Então ele ficava ali rodeando. Vocês lembram daquela passagem em que o rei Saul se fantasiou, se cobriu ali para ir escondido até aquela feiticeira de Endor? Ele se fantasiou para poder tentar passar despercebido no meio do povo, até chegar aquela feiticeira de Endor, de modo que até ela que era feiticeira, era adivinha, ela teve dificuldade para perceber que era o rei Saul ali, né? Então, essa era uma prática muito comum no mundo antigo. E Satanás, então, rodeava a terra com esse intuito de estar fiscalizando, né? Fiscalizando o que era o seu reino, o seu domínio. Porque, de fato, com o pecado de Adão e Eva, o domínio da terra que Deus havia dado a Adão e também a Eva, esse domínio passa agora para Satanás, porque Satanás provocou, pelo menos ele tentou e se esforçou muito para provocar a queda de Adão e Eva, né, para poder fazer isso pela tentação. Então ele estava rodeando a terra como um soberano que estava fiscalizando o seu reino, os seus domínios. Por isso que lá em João a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo ele está dominado pelo maligno. E não é o planeta, não são as pessoas, embora as pessoas também sejam dominadas, né? Mas ali o texto se refere ao sistema. O sistema de governo mundial, o sistema de cada nação, né? O sistema de governo, ele é dominado pelo maligno. Entendeu? É isso aqui em 1 João o apóstolo fala. Então ele estava rodeando a terra e passeando por ela para conhecer o que estava acontecendo nos seus domínios, não é? Porque ele era o rei, era o dominador sobre a terra. Mas não era o dominador absoluto, porque Jó, ele foi testado aqui, ele foi provado para mostrar para Satanás de que Satanás não era o acusador aqui, ele não era o dominador absoluto sobre a terra, tá? Veja que o versículo 8, ó, e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Em hebraico está literalmente assim: você colocou os seus olhos, ou melhor, colocou o seu coração acima do meu servo Jó? Ou seja, você teve a sua atenção despertada para o meu servo Jó? Entendeu? Embora você se ache o dominador da terra, tem pelo menos um ali que não está totalmente subserviente a você. Você não o domina. Ele serve a mim. Era essa a questão aqui, né? Então, você reparou no meu servo Jó? Você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ou seja, ele é diferente. Não é porque ele chamou a atenção de Deus para alguma papagaiada religiosa que ele havia feito. Não, pelo caráter dele. O texto desde o começo fala e ressalta o caráter de Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Era o caráter dele. Não é? Então, aqui, ó, ele repete aqui, ó. Não há ninguém como ele na terra, por quê? Porque ele tem bom caráter. Não é porque ele
chamou minha atenção porque ele matou alguém ou porque ele tinha uma vida de prostituição, ele fez um teatro lá que me agradou. Ele era íntegro na sua forma de adorar ao Senhor. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A palavra íntegro aqui em hebraico é tam. E a palavra tam significa que ele era perfeito em tudo o que ele fazia. Tudo que Jó colocava a mão para fazer, ele fazia bem feito. Era bem feito. Então ele era bom chefe de família, era um bom pai, um bom esposo, era provavelmente um bom governador, era um bom patrão. E era também um homem temente a Deus, era um homem que era bom no seu temor a Deus, porque ele era íntegro, era tam, né? Íntegro e reto, que temia a Deus e se desvia do mal, tá? Versículo 9, então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo, será que é de graça que Jó teme a Deus? Ou seja, ele teme por quê? Porque ele recebe alguma coisa por isso. Ele está sendo recompensado por isso. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo o que ele tem? É como se Deus tivesse colocado, né? Satanás está acusando Deus, colocar um campo de força espiritual para proteger Jó de qualquer problema. Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, é claro que ele vai temer a ti e não a mim, porque você o está protegendo, você está tratando com ele de forma favorita, enquanto eu trato todo mundo de forma igual, de forma equalitária. Eu levo todo mundo para a miséria junto comigo. Está todo mundo na miséria, do mesmo jeito. E você está tratando melhor ele por quê? Porque você tem preferência por ele, né? É o que o diabo está falando aqui, o que o acusador está dizendo. Mas estenda a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face, tá? Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você viu? O texto não diz que os anjos também saíram da presença do Senhor. É só Satanás que saiu, porque ali não era o seu lugar, tá? No original em hebraico, quando aqui, voltando aqui um pouquinho, quando diz aqui, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa palavra também, em hebraico, é gam, tá? Gam. É uma expressão que demonstra para a gente, pelo contexto, que Satanás não era para estar ali. Ele está ali como alguém que é um penetra numa festa. Ele é mais até do que um penetra, ele é uma persona não grata, mas que estava ali forçando a barra para poder participar ali dessa conferência que acabou virando um tribunal celestial contra o próprio Deus. E Deus, então, ele é o acusado, portanto, ele era a vítima da acusação de Satanás e ele é o próprio juiz. Deus aqui, então, acumula na verdade, ele não é a vítima, ele é aquele que está sendo acusado de trazer algum malefício a alguém. Ele é, portanto, ele é aqui aquele que está sendo acusado, tá? Satanás se coloca ele próprio como a vítima, e então Deus como aquele que afrontou contra o pobre coitado de Satanás. Veja só, né? Como é que Jó apresenta. Isso tudo acontece, então, nessa Assembleia Celestial. Tá legal? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã.
Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, então estamos falando aqui novamente do Tribunal Celestial, como a gente acabou de ver aqui no texto de Jó, né, dos versículos 8 para diante, 6 para diante, né? Bom, o Tribunal Celestial, chamado de Concílio Divino, ou a Assembleia dos Santos, é um conceito importante na Bíblia. Este tribunal é descrito como uma assembleia celestial, onde Deus e seres espirituais deliberam sobre questões humanas. E há uma questão muito interessante, porque nós estamos agora aqui no mês, já iniciando no mês de outubro, hoje é 2 de outubro de 2024. E hoje, totalmente hoje, literalmente hoje, os judeus comemoram, nesse ano de 2024, eles comemoram eles comemoram o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, tá? Que literalmente em hebraico chama-se Cabeça do Ano. Então hoje é a comemoração do Ano Novo Judaico. E mais um pouquinho à frente, na próxima semana, eles vão comemorar também o dia de Yom Kippur. Yom Kippur é parte dessas festas judaicas nesse finalzinho do nosso ano. O Yom Kippur é o dia do perdão, ou o dia da expiação, em que eles acreditam que Deus vai se reunir na próxima semana com o seu tribunal celestial para julgar as pessoas da humanidade, tanto os judeus quanto não judeus, gentios. Deus então faz o julgamento. Então, nessa época do Yom Kippur, o dia da expiação, eles fazem jejuns, fazem também confissão de pecados e oram intercedendo pelos pecados do mundo, que é essa vocação sacerdotal que o povo de Israel tem desde o Antigo Testamento. É claro que quem faz isso é o judeu devoto, é o judeu que tem a fé em Adonai, né, que tem a fé no Senhor. Enquanto que o judeu, que às vezes até comemora a festa, mas não por motivos religiosos, apenas como um feriado, para poder ficar em casa e curtir lá a família, né, um feriado. Mas nesse contexto de guerra em que Israel está envolvido hoje, e agora com uma nova escalada na guerra envolvendo também o próprio Irã, que é um inimigo mais poderoso do que o Hamas, do que o Hezbollah, do que a própria os próprios terroristas, né, desses grupos terroristas. Mas a gente percebe que nessa escalada de guerra eles estão enfrentando hoje o Rosh Hashanah e depois o Yom Kippur nesse contexto de guerra, tá? Desde o ano passado, com o fatídico 7 de outubro, percebe que já praticamente vai fazer daqui a pouco um ano em que aquele povo, né, ali do Hamas fez aquela atrocidade comparável, inclusive, à época do nazismo. Muito bem. Então, esse tribunal celestial, segundo a cultura judaica, portanto, vai se reunir esse ano, na próxima semana, no Yom Kippur, para poder Israel pedir perdão pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do mundo, tá? No Salmo 82, Deus preside sobre os Elohim, sobre os seres divinos, os anjos, criticando governantes terrenos que falham em administrar a justiça, não é? Porque tem de governante terreno aqui no Brasil que está falhando em administrar a justiça e que vai ser condenado por Deus, nesse Yom Kippur, provavelmente, né? Se for verdade essa tradição judaica, não vai ter quem escape, né? Da juízo divino não tem quem escape. Jesus referenciou o Salmo 82 para afirmar a sua divindade.
No livro de Jó, o tribunal celestial é o cenário onde Satanás desafia a integridade de Jó, questionando a sua devoção a Deus, ou pelo menos a sua sinceridade em estar servindo o Senhor, tá bom? Então, sobre esse tribunal celestial, é o que a gente tem para falar hoje em termos de revelação do livro de Jó, na aula de hoje. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, na nossa próxima aula, vamos retomar aqui falando sobre a origem do sofrimento humano. Tá legal? Esse será o tema, então, da nossa próxima aula. E agora, pastor Aderson, eu quero disponibilizar para você esse tempo de perguntas e respostas. Amém, queridos. Bom dia. Quero dar bom dia aí também para alguns irmãos e irmãs que estão conosco. A Rosilane Melo, bom dia, Rosilane Melo. Bom dia, Ilma Dias. Bom dia também a Zuleida, né, que também está conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Também a Zilmar está conosco. Bom dia, Zilmar Guimarães. Deus também te abençoe. A Ilma Guimarães também está conosco. Deus abençoe seu dia também. E também a Zuleida recomenda a compra deste livro, ok? Ela está recomendando aí. Inclusive, a Rosilane Mello falou que ainda não tem esse livro, mas que em breve vai adquirir aí com o nosso querido amigo reverendo Davidson, tá bom? Queridos, é o espaço que a gente abre aí para fazer perguntas. Se você tiver alguma pergunta e quiser fazer, coloca aí o comentário no chat para que o nosso querido amigo Davidson possa responder. A Dora também está conosco. Bom dia, Dora. Dora que virá mês que vem aqui em Aracruz, junto com uma comitiva, né? Ela vai vir aqui, vai passar aqui alguns dias conosco. Vai ser muito bom, muito, muito maravilhoso e eu tenho certeza disso. Bom, o reverendo Davidson, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que muitas das vezes a gente não se apercebe, né? Diz respeito lá àquele momento em que o acusador, e a expressão bíblica ali varia de versão para versão, uma versão fala dá a entender que é o próprio Satanás, no outro está falando do acusador, que chega até, está ali infiltrado, vou usar essa expressão, reverendo Davidson, está ali infiltrado, né, entre os filhos de Deus que são os anjos, ali para poder articular aquela coisa toda, né? E aí eu acho interessante que o próprio Deus já sabia que isso ia acontecer e mesmo assim permitiu que o acusador ali estivesse presente, né? Por que eu estou falando isso? Porque Deus é santo e o acusador ele não é santo. E de alguma maneira Deus permitiu que essa impureza, digamos assim, estivesse presente ali. Fala um pouquinho sobre nós e depois nós vamos também cair dentro na pergunta da nossa irmã Rosilane Mello, o que significa ter sido Deus e não Satanás que iniciou a prova de Jó? Então, duas perguntas aí no ar para o nosso querido irmão e amigo. Isso aí. Então, só me ajuda aqui a lembrar. Qual a primeira pergunta que você A fez? primeira pergunta a gente sempre fala, Deus é santo e o inimigo não pode estar ali, né, junto ou presente, os pecadores, os pecados não podem estar diante de Deus. Como é que foi essa questão aí, já que o acusador estava ali meio que infiltrado, né, diante de Deus? Sim, a Assembleia Celestial é um lugar santo, é o céu, né? No céu não entra pecado, não entra pureza, não entra o erro. Mas a gente tem aqui duas situações clássicas da teologia. A primeira é que o próprio pecado começa inicialmente no céu, já que a gente entende que Satanás, segundo a Bíblia, se rebelou contra Deus e ele estava no céu, a serviço de Deus, veador, né, diretamente à glória do Senhor. E mesmo assim o pecado começa ali. O pecado da inveja, o pecado, então, dele querer ser adorado, a idolatria, o desejo da idolatria começa no céu. É muito interessante a gente perceber isso. Então, ao mesmo tempo que Satanás faz isso, e ele depois é expulso do paraíso e entra então no Éden,
e prejudica Adão e Eva profundamente e prejudica toda a humanidade com isso, né? Trazendo as consequências do pecado original, como essa natureza corrompida pelo pecado que todos nós nascemos. Então você percebe ali que, de fato, Satanás ele estava presente na Assembleia Celestial, embora sendo um corpo estranho ali, mas ele estava presente por quê? Porque ele entra nessa reunião reivindicando o seu direito de estar ali, porque Adão e Eva haviam passado para ele o domínio da humanidade. Por isso que ele se apresenta ali e Deus o deixa ali. Até provavelmente porque Deus, por ser onisciente, ele já sabia onde é que ia dar isso, e ele então coloca a Jó em perspectiva, já começando a resposta da pergunta da nossa irmã Roselane, né? O que significa ter sido Deus e não Satanás quem iniciou a prova de Jó. Por isso que Deus é que inicia, porque o motivo pelo qual Deus permitiu Satanás entrar na reunião celestial foi justamente para confrontá-lo. Ele já sabia o que Satanás ia falar com respeito à vida de Jó. Então, o propósito ali é mostrar para Satanás, mostrar para os anjos também, que, embora a terra esteja em revés, por causa do pecado original e por causa do domínio que Satanás exerce sobre o governo dos homens, isso não quer dizer que Satanás tem 100% da fidelidade dos homens, embora todo mundo já tenha nascido pecador depois de Adão e Eva, não é? Depois de Adão e Eva. Mas a questão é, Satanás não tem a legitimidade total, porque ele não tem a integridade de adoração a ele de todos os seres humanos. Mas sempre haverá servos do Senhor, fiéis a ele, como de fato Jó era, e nós também somos conclamados hoje a permanecermos fiéis, íntegros, retos diante do Senhor, para também sermos exemplo que Deus vai usar contra Satanás e contra aqueles que se levantam contra o próprio Senhor. É bem interessante a gente entender o livro de Jó nessa perspectiva, e a gente consegue perceber, então, o porquê que Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás do jeito como ele foi tocado. Então, teve um propósito. A gente sabe, mas Jó não sabia na época dele, infelizmente. Entendi. Deus já sabia, a gente não pode retirar essa questão da soberania. A nossa querida irmã Dora falou muito interessante as comparações do pastor Davidson, achei ótimo para o nosso aprendizado, muito bom. A Roselane também entra com mais algumas perguntas. O que havia de excepcional na natureza da provação de Jó? E depois ela faz uma outra pergunta. Em que aspecto a tentação de Jó e a de Jesus são semelhantes? Isso. Então, a primeira pergunta, né, que a nossa irmã Roselane, obrigado pela pergunta que ela fez, o que havia de excepcional na natureza da aprovação de Jó? A origem dela, a motivação dela e o fato dele se manter fiel. Mesmo a esposa de Jó, a gente vai falar dela mais à frente. Mesmo a esposa de Jó também emprestar sua boca a Satanás, movido pela sua ansiedade, pelo sofrimento que ela também estava passando junto, né? Mas até mesmo ela foi movida por Satanás para ser um fator de tentação para Jó. E Jó não caiu, Jó não blasfemou contra Deus, ele manteve a sua integridade. Então, o valor do sofrimento, ou esse aspecto excepcional, está no fato de Jó ter sido justo, então ele não estava pagando por um erro, por um pecado que ele havia cometido, não era nada disso. Ele de fato era justo, mas ele tinha uma experiência com Deus que precisava de mais aprimoramento do que ele já tinha. Entendeu? Então, por isso Deus permite tudo aquilo,
para o próprio aprimoramento de Jó, para mostrar para Satanás que ele estava errado e para provar também aos anjos que Satanás estava errado em todas as suas proposições e que Deus, portanto, era e sempre é, ainda é hoje, o verdadeiro governante, dominador de todo o universo, de todo o mundo, de todos os planetas também. Ele é o governante sideral, universal de tudo. Tá legal? Então, aí está a excepcionalidade. E em que aspectos a tentação de Jó e a de Jesus são semelhantes? No que diz respeito no que diz respeito ao propósito é diferente, porque o sofrimento de Jó tinha objetivo didático para Satanás, para os anjos e para o próprio Jó. Era objetivo didático, o que mudou a percepção até angélica de como é que o mundo estaria funcionando, mesmo na situação da humanidade em queda, tá? Já é diferente do propósito pelo qual Jesus passou pelos sofrimentos na cruz, até no que precedia a cruz, né, desde a sua prisão e até a própria crucificação em si. O objetivo ali era redentor. Jó não era redentor, ele foi redimido. Ele mesmo diz sobre Deus de que ele sabia que o seu redentor vive e por fim se levantará, enfim, né? Ele confiava em Deus como seu redentor. E Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, o próprio redentor. Então, a diferenciação está no propósito, nos propósitos, que são diferentes. Tá legal? Mas a semelhança que eu posso ver é o nível de voracidade que Satanás usou para atacar tanto Jó quanto Jesus também. O nível, a gana, né, de morte e de voracidade, ferocidade para atacar esses dois servos de Deus eram bastante semelhantes. Então você tem aqui Satanás atacando Jó numa situação de enfermidade severa e de perda total de tudo, e você vê depois Satanás atacando Jesus, conforme até o proto-evangelho diz, a Gênesis, a serpente mordendo o calcanhar, mas depois ele tem a sua cabeça pisada e esmagada pelo próprio Senhor Jesus quando o Senhor ressuscita. Ele está, então, completamente dominado pelo próprio Senhor também, né? Satanás não é Senhor absoluto, não é sequer equiparado a Deus, nunca foi. Às vezes a gente tem uma visão muito errada, achando que Satanás é uma força do mal, no mesmo nível em que Deus é a força do bem. Naquela ideia do Yin Yang, né, da China. Não é assim, tá bom? Deus está infinitamente superior e Satanás é um chihuahuazinha tentando lutar contra o pitbull, que é Deus, né? E Deus tem poder para destroçar Satanás com um peteleco. Mas Deus não faz assim, porque Deus tem propósitos didáticos para nós, inclusive, mantendo ainda Satanás ativo, né? Permitindo a ação de Satanás. Mas é uma ação totalmente coordenada, controlada. Nada foge do controle de Deus, inclusive o livro de Jó nos dá essa informação, não é? Tudo é perfeitamente controlado pelo Senhor. Joia, joia. E aí, interessante nessa fala, eu destaco aqui alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é que diz respeito aos filmes, alguns livros que justamente traz essa ideia de que o poder do mal ele é na mesma proporção, na mesma intensidade do que o poder do bem. E assim, uma projeção mais ampla, é como se fosse o poder do inimigo vezes o poder de Deus. E não é assim que funciona, né? Não existe essa possibilidade. Acho que a expressão Não tem equiparação. não tem O poder de equiparação, Satanás não se equipara ao poder de Deus. Então né? fica feliz, meu irmão, minha irmã, porque você escolheu o lado certo. Você escolheu o lado mais forte. Entendeu? Verdade. E aí isso também é um respaldo ou serve de firmeza
Porque muitas das vezes a gente se depara com crente que tem medo do inimigo. Irmãos, maior é o que está em nós do que está presente, regendo, dominando todo mundo. Isso aí é uma verdade que É, todo mundo precisa não, abraçar. não, não quer dizer que o crente vai menosprezar, né? Vai Isso. subvalorizar a ação de Satanás. Ah, eu vou tirar de letra. Não, Uhum. eu passei por uma situação com a minha família, estamos enfrentando aí a situação com a minha mãe. Não é fácil, ela é angustiante. A sua fé, às vezes, né, oscila. E ninguém enfrenta o sofrimento na flauta, tocando flauta, né? Tranquilo, não é assim. Esse jovem levou na flauta, nem mesmo Jesus levou na flauta. Lá no Getsemane ele suou gotas de sangue e tal, era a sua ansiedade, a sua angústia, entendeu? Então ninguém leva o sofrimento na flauta. Mas a gente tem elementos, tem ferramentas espirituais e até emocionais que nos dão condições de enfrentar com um pouco mais de coragem do que o normal quando enfrentamos sofrimentos. Entendeu? O livro de Jó ensina isso para a gente. Tanto aprendizado que nós temos percebendo aí de forma mais profunda no livro de Jó. E também uma outra questão que o reverendo Davidson mencionou, e que também não podemos perder de vista, que está dentro da primeira pergunta feita por nossa irmã Rosilane Mello, a respeito da natureza, o propósito da aprovação. Deus sempre quer que nós sejamos aprovados, Deus sempre quer que durante a aprovação eu e você possamos depender mais dele, nos aproximar mais dele. Esse um dos motivos, um dos pilares, né? Fala, meu amigo. Aguenta mais um pouquinho, eu sei que já está o nosso horário estourando, mas agora vem uma revelação bombástica para vocês. Guarda aí, tá bom? Anota aí, guarda. E depois vou dar a indicação de um vídeo do meu canal do YouTube também, que eu faço uma pregação em que eu explico com muito mais propriedade isso. Existem duas situações de provação na Bíblia, que na língua hebraica você entende isso, tá? E Abraão, a Moisés, souberam diferenciar isso. A primeira situação de provação é quando você enfrenta um juízo divino. Em hebraico, a palavra é din, tá? Din, em hebraico. Você enfrenta o juízo. Para você enfrentar o juízo, você pode clamar a Deus e, dependendo de como Deus vai receber o seu clamor, de sua sinceridade, o modo como você está ali se apresentando diante de Deus, você pode reverter a situação de juízo. Então, dependendo do seu arrependimento, dependendo da sua forma como confessa os pecados e se é um arrependimento real, como foi o caso de Nínive, não é? Jonas foi para lá para condenar Nínive, mas Deus quis abrir nesse juízo, nesse dia que Deus estava apresentando para Nínive. Deus estava abrindo a possibilidade, as portas para o arrependimento, embora isso contrariasse Jonas. Só que, infelizmente, depois de 100 anos, 100 anos após Jonas ter trazido a mensagem de perdão para Nínive, Nínive cai novamente no paganismo, ele erra, então vem o profeta Naum para condenar definitivamente Nínive, e agora não havia mais escapatória, o juízo veio. Mas numa situação de provação por juízo, se você se arrepender, se estiver dentro do propósito divino, ele pode te perdoar e retirar o juízo de você. Por isso que Abraão intercede a Deus por Sodoma e Gomorra, porque era uma situação de juízo, tá? E faz aquela barganha, né, de o justo, 10 justos, enfim. Ele faz essa barganha lá. Moisés também pede a Deus para perdoar Israel por causa do juízo. O juízo é passível de você pedir perdão. O Yom Kippur está se aproximando, é justamente isso dentro da cultura judaica. O dia do perdão, porque você vai clamar para Deus tirar o din, Deus vai tirar o juízo da sua vida, da nação, de um grupo pelo qual você está intercedendo. Agora, há uma situação de prova. Prova em hebraico é nisayon. Nisayon, tá? Numa situação de prova, não há como você pedir para Deus retirar.
numa situação de prova da sua fé, seja qual for o motivo pelo qual você precisa enfrentar o propósito da prova, seja qual for ele, na prova você não pede perdão, você não pede para Deus se retirar, né? Retirar a prova. Você ergue a cabeça com humildade diante do Senhor, mas você ergue a sua cabeça e se esforça para aprender o mais rápido possível a lição do Nissayon. Quanto mais rápido você for humilde e estiver espiritualmente também, né, com a percepção aberta, para você entender o propósito de Deus em te dar a aprovação, em fazer o teste para você, então, quanto mais você aprender isso, quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido acaba o seu teste. E essa também é uma das semelhanças entre Jó e Jesus. Os dois enfrentaram o teste. Não era um juízo contra o pecado deles. Era um teste, era um Nissayon. Tanto Jó quanto Jesus enfrentaram o Nissayon. E nessa situação de Nissayon, não é para você ficar pedindo a Deus, desesperado, para Deus tirar o juízo. Não, ali aguenta firme, fica firme no propósito, aprenda o mais rápido possível a lição que você precisa aprender na provação, e então, em menos tempo, você vai sair da situação de provação e vai ser aprovado por Deus. Então, anota aí, não esquece. Quando é de você sabe exatamente o propósito pelo qual está enfrentando o juízo. E você pode orar, pode pedir a Deus misericórdia, e Deus, quem sabe, pode retirar o juízo. Quando é Nissayon, quando é prova, você nem sempre sabe exatamente o propósito, pelo menos não fica muito claro para você. Mas você ergue a cabeça, enfrenta a aprovação com a cabeça erguida diante do Senhor, e então, em pouco tempo, quando você aprender rápido a lição, você então sai da situação de provação, tá bom? E a pregação no meu canal que eu quero indicar para você chama-se Enfrentando Problemas como Abraão. Ali eu explico com muito mais detalhes essa diferença entre juízo e provação, entre Di e Nissayon. Tá legal? Joia, 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 joia. Vale então, hashtag a dica aí, para a gente na aula da semana que vem já aprofundar um pouquinho mais isso aí. Até para que os nossos irmãos tenham a oportunidade de fazer mais perguntas, entender. Eu ouvi de um preletor, né, renomado, e aí ele falou, e eu utilizo a mesma frase dele: existem situações de provas, de lutas, em que, se existe misericórdia, você pode clamar por misericórdia, porque Deus vai entrar com misericórdia. Mas existem situações que Deus já decretou que não vai entrar com misericórdia. Então, É a não adianta. provação. É enfrentar ela, entendeu? Ergue a cabeça e faz o melhor possível. É assim. Na provação é isso, entendeu? Uhum. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia também para a nossa querida Marli Miranda, que está conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Também está conosco o Antônio. Cadê o Antônio? Antônio Carlos Nascimento. Deus abençoe também, querido, a sua vida. A nossa irmã Rosilane Mello falou: meu Deus, entendi a diferença de juízo e de prova. Glórias e glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. Estamos encerrando, hoje avançamos um pouquinho o nosso tempo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. O meu desejo, então, e o desejo também do reverendo Davidson, é que você possa compartilhar essa live, esse link, com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas, edificadas, fortalecidas também na fé em Cristo Jesus. E aí eu vou passar para o reverendo Davidson fazer as considerações finais, e em seguida ele vai também orar por nós. Desde já, agradecemos a presença de todos vocês. Reverendo Davidson. Obrigado, pastor Anderson. Hoje vai ser rápido, né? Porque o nosso horário está bem estourado hoje. Mas você pode conhecer os meus livros, ó. Esse livro aqui, para você que deseja ser pregador,
A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Aqui eu ensino a pregar pregações narrativas. Revelações originais do Salmo 23, o Salmo 23 inteiro comentado à luz do hebraico bíblico, tá bom? Vai trazer muito ensinamento para a sua vida. Aqui é a mesma pegada para o Salmo 91, proteção divina no curso da vida, todas as revelações originais na língua hebraica do Salmo 91 para você entender como Deus te protege, inclusive usando os anjos, que nós falamos bastante hoje. E o nosso livro, o livro de cabeceira para essa série, né, o nosso livro do ano de 2024, além do sofrimento, a disputa pela integridade, o livro de Jó, 420 páginas de puro suco do entendimento bíblico, como você percebeu na aula de hoje e também nas outras aulas que temos dado aqui sobre esse livro. Tá legal? Faça contato pelo meu WhatsApp 021 998 58 5402, 021 998 58 5402, para então eu poder te dar informações sobre como adquirir essas obras. Tá legal? Vamos orar então, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados e até intercedendo pelo nosso país, pelo mundo. O mundo precisa muito de oração. A gente tem percebido que o mundo inteiro está à beira de uma terceira guerra mundial. Não é? E não é piada, não é exagero dessa vez. É uma percepção cada vez mais concreta e real, que inclusive as lideranças do mundo têm tido, e a gente precisa orar muito, cumprir a nossa função. Se é juízo divino, que a gente esteja intercedendo para, quem sabe, Deus agir com misericórdia e retirar o juízo que ele tem colocado sobre o mundo e sobre Israel. Se forem situações já envolvendo a volta de Jesus, aí a nossa oração é diferente. A nossa oração é clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus, ainda que estejamos pagando um preço alto por essa nossa fé, pelo nosso desejo de redenção em Cristo. Tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pelo dia de hoje, nós te exaltamos pelos ensinamentos que tivemos na aula de hoje, pelo modo como podemos lidar, ó Pai, com toda a nossa situação de sofrimento e de luta pessoal. Pedimos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o mundo, sobre as nações da terra, sobre o Teu povo Israel, sobre aqueles Teus servos em todas as nações. Pai, haja com misericórdia, livra-nos de uma guerra mundial, livra-nos, ó Pai, de dores ainda maiores do que já temos percebido e visto. Se é juízo Teu, ó Pai, haja com graça e misericórdia e perdoa a humanidade. Perdoa-nos mais uma vez, ó Pai, nós clamamos a Ti. Perdoa especialmente os Teus justos ao longo, ó Pai, desse mundo que está também sofrendo junto com aqueles outros, ó Pai, que estão vivendo em impiedade. Mas se for, ó Pai, uma prova que os Teus servos estão enfrentando nesses países, ó Pai, de perseguição cristã, de perseguição contra os cristãos, ó Pai, e também, ó Pai, de lutas contra essa visão anticristã e até antissemita também, contra o Teu povo Israel, clamamos a Ti, ó Pai, tenha também misericórdia, nos ajuda a enfrentar essas provações com fé em Ti, com confiança no Senhor. Trata conosco nesses dias, clamamos estas bênçãos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando, então, mais um dia de estudo, com base no livro de Jó, né? Foi um estudo muito rico, muito profundo. Agradecemos mais uma vez o reverendo Davidson e a cada um dos que aqui estão, né? A nossa Rosilane Mello agora falou, só falta comprar o livro, Além do Sofrimento. Está aí, hashtag contato do nosso querido amigo, né? Você pode fazer, que com certeza ele vai vir articular um meio para que chegue até você. Também a nossa irmã Zilmar, um dia abençoado por Deus a todos, amém, glória a Deus, e amanhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã. Shalom a todos vocês, shalom, reverendo Davidson. Shalom, shalom a todos.